Ah, quantos tem aí? Ó, não tô vendo ninguém, viu? Então, qualquer dúvida, manda alguém fala aí. 17 alunos na sala. Na É, reunião. Tirando você, 16 alunos. 16. Rapidinho. Ah, então vamos lá. Pelo menos a notícia boa. Amigo meu, mais velho, foi no casamento da filha. Ele tem. Deve ter uns 70, ou tá beirando. Foi no casamento da filha no Rio, pegou Covid, você acredita? Voltou direto pro Einstein internado. Acho que vai Bom, sair essa semana. graças a Deus, que bom. Vamos lá, gente. Ô, Marquinhos, como é que tá lá a nossa metodista? Já tá cheio de gente aí, não? Lebão, semana, dia 1º, volto normal, das 8 até as 23 horas. O que? O hospital? No hospital. Entendi. Tá voltando aos poucos, né? Mas eu tô indo todos os dias lá, por enquanto eu tô indo até as 2 horas, mas a partir do dia 1º, meu horário é das 8 às 18. Se Deus quiser, Entendi. vai melhorando aos pouquinhos, né? O movimento. É bom. É. Então, beleza. Então, vamos lá. Dia setembro tem aula prática, né? Sim, Vou morrer, porque eu vou dar aula prática de clínica de reprodução tudo a mesma semana. nossa senhora. Entendeu? Mas vamos ver. Ou eu morro de uma vez ou melhora. Galera, patologia da reprodução. Aula passada nós falamos em fisiologia. Hoje nós vamos de patologia da reprodução. Tá? Semana que vem, feriado, né? Então vamos lá. Sobre as doenças da fêmea, tá? Nós vamos comentar com vocês alguns problemas muito comuns. E o primeiro deles é a ovulação atrasada ou ovulação retardada. Vamos relembrar a aula da semana de 15 dias atrás. Gente, quando nós temos um ciclo normal, o animal tem um pico de LH e ovula. Se ele atrasa a ovulação, por que atrasa a ovulação? Porque atrasa o pico de LH. Tá certo? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando nós falamos em ovulação atrasada ou ovulação retardada, estamos falando em um atraso no pico de LH. O que pode causar isso? Idade. Idade geralmente, tá, faz com que o eixo hipotálamo-hipófise não trabalhe de forma sincronizada.
Ou seja, GNRH, o hipotálamo produz GNRH, que atua na hipófise, que estimula a produção de FSH e LH, e assim por diante. Então, quando você tem um animal idoso, uma vaca idosa, esse eixo passa a falhar. Então, quando o estrógeno vai lá fazer feedback positivo para o hipotálamo aumentar o pico de LH, o que acontece? Acontece desse pico de LH atrasar, o pico de GNRH atrasa. Se atrasa o pico de GNRH, atrasa o pico de LH. Se atrasa o pico de LH, atrasa a ovulação. E daí o nome ovulação atrasada ou ovulação retardada. Tá? Então, uma das causas comuns é a idade. Uma outra coisa que acontece bastante com animal idoso ou não é a fêmea entrar no cio logo após o parto. Tá? A fêmea entrar no cio logo após o parto. E o fato dela entrar no cio logo após o parto, tá? Ela nos ajuda a emprenhar mais rápido e parir mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, ela não dá um descanso para o útero. Isso pode fazer com que o ciclo dessa fêmea esteja desregulado devido ao balanço energético negativo. E aí atrasar a ovulação. Ela pode ser velha ou não. Tá? Então, ou seja, o balanço energético negativo atrasar a ovulação. Por causar uma desregulação do eixo hipotálamo hipófise. Uma outra coisa importante, tá? É a redução da insolação diária. Isso para espécies estacionais. Principalmente equinos. O equino, como eu mostrei para vocês na aula passada, ele é estimulado pela melatonina. Quando tem melatonina, ela entra em anestro fisiológico. Quando a melatonina está abaixo, ela está no pico reprodutivo. O que acontece, gente? Quando a égua chega lá para final de maio, quando o dia está do mesmo tamanho da noite, ela passa a ter uma quantidade de hormônios sendo produzido menor. Isso faz o cio dela aumentar de tamanho e esse cio ser anovulatório ou com ovulação atrasada. Isso é chamado de período de transição, que é quando a fertilidade da égua vai diminuindo gradativamente ao longo dos meses. Isso pode acontecer em maio, isso pode acontecer em junho, antes dela entrar no período de anestro fisiológico. Então, éguas, quando são submetidas a uma diminuição do número de horas de luz diária, tendem a ter o eixo hipotálamo hipófise desregulado. Isso faz com que o animal atrase a ovulação ou não ovule.
Então, uma outra causa, tá? Um outro fator predisponente é uma diminuição da insolação diária. Agora, qual a causa? A causa é a falta de LH. Tá? Na realidade, a causa é o atraso no pico de LH. Esse atraso no pico de LH vai fazer com que a fêmea atrase a ovulação. E aí, uma pergunta para vocês, que eu sei que vocês não vão conseguir responder, ou até vão responder, só que eu não vou conseguir enxergar. Se atrasar a ovulação, o que acontece? Então, vamos lá. Normalmente, a vaca ovula de 8 a 12 horas após o final do cio. Ela vai ovular por volta de 24 a 48 horas após o final do cio. O que vai acontecer? Ela vai ser coberta no cio e vai ovular só lá para frente. O espermatozoide morre. Tá? Então, o espermatozoide vai morrer. Então, é como se ela não tivesse sido coberta. Então, o sinal clínico clássico é retorno regular ao cio. A cada 21 dias, a fêmea vai dar cio. Por quê? Porque quando ela ovula, o espermatozoide já morreu. Então, isso vale para bovino, isso vale, tá? Para equino, isso vale para pequeno ruminante, tá? Então, isso vale, obviamente, para todo mundo. Todo mundo que atrasa a ovulação, a tendência é não emprenhar, tá? E aí, como é que eu corrijo isso? Tem duas formas. Tá? O jeito mais fácil de resolver é retirando os fatores predisponentes. E uma outra forma é você realizar 2 inseminações, tá? Quando ela entrar no cio, você faz 2 inseminações, uma 12 e outra 24 horas após o final do estro. Com isso, você tem espermatozoide para pegar todo o período de atraso, tá, de ovulação. Então, a ovulação atrasada ou retardada, ela ocorre por atraso no pico de LH. Esse atraso no pico de LH vai ser ocasionado por problema na produção de GNRH pelo hipotálamo, que pode ser ocasionado por níveis mais baixos de estrógeno. E aí vem um sinal clínico que é comum. Tá? Em alguns casos, fêmeas que têm ovulação atrasada têm níveis de estrógeno mais baixo. Se tem níveis de estrógeno mais baixo, ela tem manifestações psíquicas, tá? E comportamentais de cio menos intenso. Então, ela não vai aceitar monta fácil, ela não vai montar em outras fêmeas fácil, tá? Ou seja, ela vai ter uma condição, tá? Uma condição de cio menos intensa. Ela vai dar 4, 5, 6 horas de cio só, e não vai ser aquele cio que todo mundo monta, não. Que ela sai montando em todo mundo também, não.
Então, vai ser uma fêmea com menor intensidade de estro. Por quê? Porque os níveis de estrógeno circulantes estarão mais baixos. Entenderam, gente? Tranquilo? Eu não vejo vocês digitando, então não adianta nem perguntar. E aí, um outro problema é atresia. Gente, atresia folicular. Atresia, se vocês prestarem atenção, atresia é uma fase da onda folicular. Então, você tem uma atresia folicular natural, que é uma fase da onda folicular, e uma atresia patológica, causada por algum problema que o animal tem. Tá? Então, nós temos uma atresia folicular, que é uma fase... Opa, apareceu todo mundo agora. Ó, apareceu agora. Juliana Duca, oi. Marquinho, oi. Plínio Lopes. Semana passada, quando eu entrei pelo Mudo, também não apareceu a mensagem de ninguém. Aqui só a minha, mas hoje está normal. Só para você ter ideia, a gravação foi iniciada, apareceu para mim só agora. Manda alguém um oi aí para mim, ver se aparece. Ou se vai demorar 500 horas para aparecer também. Parece não. Vai demorar umas 500 horas. Esse trem tá atrasado também. Eu não sei que diabo é isso. E não é minha internet, não, porque eu conectei na internet certa. Nada. Realmente não está aparecendo nada. Então, gente, a pior coisa do mundo é a gente ficar falando sem interagir, mas vamos lá. Dá aula por nada. Então, já sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui. Vamos ver. Eu acho que agora funciona. Eu liguei meu celular. Ó, mandei a mensagem pelo celular agora.
que agora funciona. Espero que aí, se vocês falarem... Aí, ó. Agora já viu o Matheus, é na hora. É aqui que tá ruim mesmo. É o programa aqui que tá ruim. Agora vai. Então, gente, a atresia, como eu disse para vocês, a atresia é uma fase da onda folicular. Vocês lembram? Uma onda completa, ela tem recrutamento, né? Vários recrutamentos aqui. Depois, seleção. E aqui começa a ter a atresia. Depois, dominância. E aí, vários folículos ficam atrésicos. Depois, ovulação. Tá? Então, essa seria uma onda folicular completa. Numa onda folicular incompleta, você vai ter recrutamento, seleção, dominância e atresia. Então, a atresia é uma fase da onda folicular. Então, ela é comum. Tá? Ela é comum no dia a dia dos animais. Vamos lá, me respondam. Para que haja dominância folicular, quais são os hormônios que são necessários para o folículo? A dominância folicular depende de qual hormônio? Pode responder que eu vejo. Não, Juliana. Estrógeno é recrutamento. FSH também. Mas qual que é o principal? O maior folículo, o que tiver maior quantidade de receptor para LH, é o folículo, tá? Que vai, obviamente, ficar dominante. Então, a atresia folicular é um problema conceituado como uma regressão patológica de folículos maduros, principalmente folículos, tá, dominantes ou pré-ovulatórios. Então, a atresia folicular, então, folículos dominantes ou pré-ovulatórios. Tá? Então, esse é o conceito de atresia. E por que não haverá dominância ou haverá essa regressão patológica, essa atresia folicular? Ocorrerá exatamente por uma carência de LH. Então, é muito comum em animais desnutridos. Vixe, mãe do céu. Escrevi tudo errado. Então, é muito comum em animal desnutrido. Tá? E por que é muito comum em animal desnutrido? Porque o animal, quando ele está passando por um balanço energético negativo, quando ele está perdendo peso, obviamente, eu não sei se vocês lembram da aula, tá? Antes do nadir, ele não ovula. Por que ele não ovula? Porque ele não consegue produzir a quantidade de LH suficiente. Tá? Então, eu expliquei para vocês na aula passada o nadir, que é o ponto onde a perda de peso é máxima. Então, antes do nadir, o animal não ovula.
Então, o animal que está desnutrido, em balanço energético negativo, perdendo muito peso, ele tem uma tendência de não ovular, de entrar em anestro. Por que ele vai entrar em anestro? Porque não vai ter folículo pré-ovulatório para dar o cio. Ou ele pode ter ciclo mais curto, ou seja, ele dá um cio menos intenso, tá? E já retorna o início novamente. Então, o conceito de atresia folicular, tá? É a regressão patológica de folículos maduros sem ocorrência de ovulação, tá? Então, ele é causado por níveis baixos de LH circulante, que geralmente são ocasionados por um problema nutricional, tá? Desnutrição. Então, animal alimentado de forma incorreta, o manejo nutricional de forma incorreta ou uma produção exagerada de leite, né? Então, normalmente, esses animais, eles têm uma carência de LH causado pelo eixo hipotálamo hipófise não funcionar normalmente, porque é uma bola de neve, né, gente? O animal está desnutrido. Se ele está desnutrido, o ciclo dele já, o eixo hipotálamo hipófise não para, mas fica irregular. Aí o animal não tem pico de estrógeno. Então ele entra em anestro. Só que se ele não tem pico de estrógeno, automaticamente a quantidade de estrógeno baixa não vai estimular, não vai fazer o feedback positivo, tá? No hipotálamo para produzir o GNRH suficiente para causar o pico de LH. Então, a falta de estrógeno faz com que esse animal não tenha pico de LH e a falta do pico de LH faz com que o folículo ou não fique dominante ou, se ficar, não continue a crescer. E aí ele entra em atresia, tá? Então, normalmente, a fêmea está ciclando normalmente e depois entra em anestro ou passa a ter o ciclo mais curto. Professor, como é que eu resolvo esse problema? Como sempre, você tem que atacar a causa. Não adianta você querer aplicar LH, que não adianta. Então, você tem que acabar com a perda de peso. Diminuir a desnutrição, diminuir a perda de peso. Associado a isso, se você já sabe que esse animal está atrasando o pico de LH, por isso que não está ovulando, tá? Você passa a dar uma dose de GNRH logo quando essa fêmea começa a mostrar alguma coisa de cio. Agora, se ela tiver em anestro, você não consegue, só fazendo ultrassom. Então, se ela não tiver em anestro, se ela mostrar um cio mais leve, menos intenso, dê uma dose de GNRH que resolve. Se isso não acontecer, vamos dizer que ela está ciclando, você palpou, ela tem folículo, mas ela está em anestro. Você pode tentar fazer uma IATF, mas sabendo que a porcentagem de prenhez é baixa. Tá? Então, a atresia folicular é uma regressão patológica. Tá? A atresia folicular é uma regressão patológica dos folículos maduros, dominantes ou pré-ovulatórios. Tranquilo, gente? Entenderam? Geralmente está associado a balanço energético negativo muito intenso ou a desnutrição.
Isso, obviamente, vai fazer com que o pico de LH não aconteça e os folículos regridam. Se o folículo regredir em pré-ovulatório, ela tem um cio leve, mas tem. Se o folículo regredir em dominante, ela entra em anesto.